Com relação à Conta Geral do Estado, nós queríamos repisar que existe um princípio sagrado da lei do SISTAF que refere que a Conta Geral do Estado deve conter a informação detalhada dos ativos e dos passivos financeiros do Estado e fazer uma abordagem, neste caso concreto, nós estamos a falar do endividamento público, sobretudo a questão da dívida externa de Moçambique, que não foi abordada com o devido detalhe. Inclusivamente, o Tribunal Administrativo teve que recorrer ao relatório da Direção Nacional do Tesouro para fazer uma abordagem da dívida externa de Moçambique. E estamos aqui a dizer o seguinte, que neste momento a dívida externa de Moçambique tem, de 2009 a 2013, teve um crescimento de cerca de 50%. E deste crescimento da dívida externa, o peso específico da dívida, digamos, relativa ao grande projeto, estou a falar da Ematum, representa cerca de 85%. Portanto, não falar em detalhes e de uma forma minuciosa da Ematum é uma omissão muito grave e achamos que aqui está uma lebre que tem que ser abordada. E a nossa tese, para começar a falar deste assunto, senhores deputados, é que o escândalo atingiu o ponto mais alto extremo relativamente à Ematum, que a nossa tese é que, de fato, alguém, no fim deste processo, tem que ser preso. Vejamos o seguinte, esta empresa teve a sua primeira atividade efetiva, a sua primeira faina, em 5 de dezembro de 2013, e foi publicado muito recentemente o relatório de contas dos anos 2013 e 2014. Mas antes de falarmos do relatório de contas, queríamos salientar que esta empresa esteve envolta a uma série de escândalos desde a sua criação, pois o nível de investimento que foi alocado a esta empresa não tem absolutamente nada a ver com o nível de transparência que este próprio projeto teve. Esta empresa recorreu em agosto de 2013 a um empréstimo no exterior, a um financiamento no exterior de 850 milhões de dólares com uma taxa de juro astronómica de LIBOR mais 6%, que isto só pode ser algo comparável a uma escandalosa e criminosa agiotagem. E outra questão é que a repartição deste montante, isto é, a identificação da parte comercial e da parte não comercial, nunca foi dita de forma clara. Inclusivamente o FMI, o Grupo Moçambicano da Dívida, outras instituições, fizeram muita pressão, bastantes vezes, que era para se eliminar esse secretismo do que era, de fato, dos 850 milhões de dólares, o que era comercial, o que não era comercial. De fato, senhores deputados, voltamos a repetir que no final deste processo alguém deve ser preso. Muitos países do famigerado G19, também chamados parceiros de apoio programático, denunciaram a falta de transparência deste negócio, a legalidade da empresa, chegando mesmo a condicionar a continuidade da ajuda ao orçamento do país à transparência e clarificação deste projeto. Internamente, a sociedade civil mostra-se, ainda se mostra, muito apreensiva com este negócio muito típico da máfia siciliana. O Grupo Moçambicano da Dívida, por exemplo, exigiu uma consulta pública sobre o endividamento da Ematum e do país em geral, que, segundo esta organização, o endividamento atual de Moçambique voltou à escala da dívida na altura da crise dos anos 80. Portanto, neste momento, Moçambique está numa situação, digamos, de tremenda e efetiva crise relativamente à questão da dívida. E outra questão que temos que colocar é, efetivamente, que tipo de ganhos é que nós tivemos com este endividamento geométrico sob o ponto de vista das nossas infraestruturas económicas e sociais. Basicamente, um redondo zero. Por exemplo, no ranking atual de nível de infraestruturas na África Austral, Moçambique é dos piores países do mundo. É pior, por exemplo, que a Suazilândia, é pior, por exemplo, que o Malau. E esses dados são públicos, são conhecidos por todos nós. E isto tudo ocorre depois de termos sido intoxicados durante 10 anos do tal falso profeta,
chamado o filho mais querido de Moçambique, que o seu grande mérito era ter feito grandíssimas infraestruturas para Moçambique. Bom, tudo isto não passa de uma intoxicação política, uma propaganda venenosa para nos confinar a um equívoco coletivo. Caros deputados, voltamos a repetir a nossa tese de que, no final deste processo, alguém deve ser preso. Nós estamos perante uma polêmica de uma empresa, desde a sua constituição. Em setembro de 2013, por exemplo, o antigo Presidente da República efetuou uma visita aos estaleiros navais da Normandia, SMN, como que a chancelar o que veio a tornar, e é efetivamente, o maior escândalo financeiro governamental desde a independência. Isto é uma espécie de uma réplica moçambicana do mensalão brasileiro. Estamos perante o que vai ser registrado na história para a posteridade como o Ematum Gate. Caros deputados, a nossa tese de início, alguém deve ser preso. Tecnicamente falando, também existem fortes dúvidas sobre os tais estoques de atum na costa moçambicana. Os dados que existem indicam que o estoque de atum é regional e não local, e com maior incidência nas Seychelles, na Tanzânia, Madagascar e no Quênia, e sendo o potencial de exploração em Moçambique comprovado por estudos não superior a 5 toneladas por ano. Outro aspecto importante é que os estudos demonstram que a nível mundial há um decréscimo geométrico do estoque de atum. Este financiamento que foi feito no mercado internacional foi baseado num valor global de 850 milhões de dólares. Deste valor, apenas 350 milhões de dólares é que foram empregues diretamente na empresa, sendo que 500 milhões de dólares até hoje são uma incógnita, onde é que eles foram aplicados. Inclusivamente, o relatório de contas não fala dos 500 milhões de dólares. Então, a questão que se coloca é voltar a perguntar onde estão os 500 milhões de dólares. Isto é um projeto também cuja viabilidade técnica também é extremamente condicionada. E tudo indica que estes 500 milhões de dólares terem surgido coincidentemente no início das hostilidades militares, leva-nos a pensar, até que nos provem o contrário, que os 500 milhões de dólares foram utilizados para comprar material bélico. Tanto mais que o projeto que foi apresentado de financeiras instituições financeiras internacionais foi de 850 milhões de dólares e totalmente indicados que era para a parte comercial, quando na verdade só se utilizou 350 milhões de dólares. Significa que o Estado moçambicano, juntamente com a Ematum, burlou o mercado internacional, falando de um valor global de 800 milhões, quando 500 milhões era justamente para incrementar, digamos, a força bélica do Estado. E outra questão é qual é a viabilidade real deste negócio, quando nós sabemos que até agora a captura do atum que foi feita não vai mais que garantir cerca de 3 milhões de dólares por ano, quando no nosso serviço de dívida é de 24 milhões de dólares por ano. Como é que vamos pagar isto? De fato, a nossa tese volta a repetir-se, que alguém tem que ser preso no meio disto. Do ponto de vista da viabilidade econômica, as evidências também mostram que esta empresa está, o relatório mostrou isto, está em falência técnica, tem fundos próprios negativos de 1,2 bilhões de meticais, tem prejuízos de 850 milhões de meticais, tem um capital social negativo e ainda não foi realizado o capital social pelos próprios acionistas. E mais, a Conta Geral do Estado entra em contradição com o relatório de contas que foi apresentado. Por isso, nós voltamos a repetir que no final deste processo alguém tem que ser preso. Mas também fazemos um apelo a todos os moçambicanos e todos os deputados que estão aqui, que temos que chegar ao fim da interminável impunidade e esfaqueamento do Estado e do erário público por pessoas que descarada, despoderamente, ainda vêm ao Parlamento tomar um café às custas do mesmo povo que humilham e expoliam. E para finalizar, meus senhores, recomendamos, face a estes escândalos gritantes que atingiram o ponto mais alto do escândalo admissível, nós recomendamos a PGR, vivamente, que tem sido muito voluntariosa a tornar arguidos académicos, jornalistas, editores, que também se faça exemplar e faça esta matéria, faça estes atropelos gritantes ao Estado e ao povo moçambicano, que mande prender
imediata e preventivamente o antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, e que faça um ofício à Comissão Permanente da Assembleia da República para que se levante a imunidade do nosso colega, candidato a Presidente da Federação Moçambicana de Futebol e antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, para que responda sem reservas às responsabilidades disciplinares e criminais dos que traíram e venderam a pátria aos bancos internacionais. Por um Moçambique para todos, muito obrigado.